que eu vou falar com você ao vivo. Vamos chamar a nossa equipe de reportagem para um caso que, desde então, eu tinha até, para ser sincero, até esquecido dessa notícia, né? Porque já tem um tempo que ela aconteceu, mas a nossa equipe apurando descobriu que a servidora pública que agrediu uma criança de 2 anos em uma creche de Votuporanga, ela foi demitida. Esse caso foi em outubro do ano passado, na época nós mostramos aqui. Agora vamos ao vivo conversar com a Larissa Lima, que está acompanhando, está checando, traz para a gente as novidades deste caso. Larissa, boa tarde para você. Qualquer informação que a gente tem? Oi, Nelson, boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral de hoje. Exatamente como você mesmo disse, essa notícia nós já trouxemos aqui logo quando ela aconteceu aqui em Votuporanga, em outubro do ano passado. Mas precisamente, só para a gente relembrar um pouquinho, as agressões contra esse menino, essa criança, que na época tinha apenas 2 anos, hoje ele já tem 3 anos, aconteceram nesta escola municipal que o Gil Barbosa vai mostrar para a gente nesse momento. Aqui na escola, a professora Vandira Figueira da Costa Zacarias, localizada no município de Votuporanga, que é onde nós estamos. Na época, Nelson, esse menino de apenas 2 anos, né, havia sido agredido por uma professora dentro da sala de aula. Antes, nós tínhamos recebido apenas o relato da mãe, Karina, que procurou a nossa equipe e prestou todas as informações que foram ali levadas não só para a polícia, mas também para advogados que auxiliaram ela nesse processo jurídico. As imagens do circuito de segurança na época não haviam sido divulgadas, mas agora nós temos em mãos e mostramos para o pessoal de casa, que mostram nitidamente, Nelson, as cenas tristes, as cenas lamentáveis e até revoltantes da criança de apenas 2 anos sendo agredida dentro da sala de aula. Nas imagens a gente vê que Theo estava passando ali, né, estava brincando com o brinquedinho na mão, quando em um dado momento a professora, né, na época, que agora já não é mais, já foi demitida, segundo as atualizações, ela teria olhado para ele em um dado momento, puxa ele pelo o colarinho da camisetinha, da camiseta dele, e nesse momento o lança, joga o menino no chão. Foi nesse exato momento que o Theo teve ali os dentinhos, né, machucados, a parte da gengiva também ficou ali ferida, a criança que na época tinha apenas 2 anos, e aí a mãe foi informada, né, segundo os relatos na época ela já tinha informado para a gente, que foi comunicada via telefone, assim como todas, né, as ocorrências que muitas vezes acabam acontecendo em escola, foi comunicado de que o filho teria machucado a gengiva, a boca dentro da sala de aula, mas não seria nada grave, só que assim, né, que ela pegou, que ela chegou para buscar a criança, ela viu que realmente se tratava de algo grave. Inclusive hoje nós conversamos novamente com a Karina e ela relatou como foi vivenciar isso no ano passado e agora, né, Nelson, seguir acompanhando esse caso. Vamos ouvi-la. Essas imagens é do último ocorrido, né, da situação que eu consegui ter acesso, mas antes disso já tinha acontecido, menos de um mês antes, aonde ele quebrou, fraturou os 2 dentinhos da frente, né, teve intrusão tecidual, os dentinhos entrou um pouquinho para dentro, e antes mesmo desse ocorrido, antes de acontecer qualquer coisa, já tinha, como meu filho estava falando que a tia batia na escola, e eu vi a mudança de comportamento dele, eu vi que ele estava ficando mais agressivo e estava mudando, foi onde que eu procurei saber. Fui na Secretaria da Educação, fiz ouvidoria, conversei com o pessoal lá, mas, pelo que aconteceu, realmente não foi feito nada da parte deles. Aí aconteceu a primeira vez, que eu não consegui ter acesso às imagens, né, que foi onde ele quebrou os dentinhos, e aí eu abri o boletim de ocorrência nessa primeira situação. E aí, quando aconteceu novamente, foi que eu tive acesso a essas imagens. Então, essas imagens é do último ocorrido. Eu acho que essa parte de assistir é a parte mais dolorosa, porque eu não consigo explicar para você. É uma dor que eu não queria que o meu filho sentisse, que ele não passasse por uma situação dessa. E é mais doloroso porque eu sentia que estava acontecendo alguma coisa errada, pelo fato dele tentar se expressar. E eu procurei a ajuda da secretaria, conversei com a diretora na escola, então foi a pior coisa na minha vida. Ver aquele vídeo que eu não consigo assistir, que eu não consigo ver, é um gatilho que dá em mim de medo
de insegurança, principalmente nessa escola nova que ele está, que é uma escola ótima, que é uma escola maravilhosa. Porém, como aconteceu essas coisas ruins com ele, eu fico com receio. Então, qualquer coisa que venha acontecer, eu fico com receio. E há 10 dias atrás ele chegou da escola falando que caiu, que machucou. Então, isso já me despertou vários gatilhos. Aí levei ele na psicóloga. A psicóloga falou que ele está refletindo do primeiro incidente na outra escola, que ele pode estar tendo lembranças, e aí ela está continuando com o tratamento para ver no que pode ajudar. Mas, de fato, realmente afetou o psicológico do meu filho e eu vi a mudança de comportamento dentro de casa. Na verdade, quando eu recebi a primeira informação que ela tinha sido demitida, eu não acreditei, porque, na verdade, um pouquinho antes, umas 2 semanas antes, eu fiquei sabendo que ela estava em sala de aula, né? Outras mães entrou em contato, falou assim, Karina, ela está em sala, ela foi remanejada para outra escola. Eu acho que ela não vai ser responsabilizada, porque se fosse, ela não estaria em sala de aula. Então, eu falei, não acredito, eu vou procurar saber se é verdade. Aí eu entrei em contato com a Secretaria da Educação, eles falaram que realmente ela tinha sido remanejada, porque o processo não tinha sido concluído, mas que havia sido concluído e por isso eles demitiram. Então, quando eu escutei da Secretaria da Educação, eu acreditei e eu fiquei feliz com a notícia, porque é o início de um processo para ela começar a ser responsabilizada, né? Não é tudo, porque eu acho que criminalmente ela tem que responder, porque ela bateu numa criança, ela agrediu uma criança, então ela tem que ser responsabilizada por isso. Mas eu fiquei feliz só pelo fato de outras crianças não correr esse perigo. A gente escuta o relato da Karina com muita dor no coração, né, Nelson? Ela fala ali das marcas, dos traumas que ficaram não só na vida do pequeno de 3 anos agora, como também na vida dela, por conta do medo e a insegurança de a qualquer momento acontecer novamente uma situação. A gente sabe que agora isso vem sendo trabalhado de uma forma psicológica, ela tem recebido todo o processo ali, né, de atendimento psicológico, tanto ela quanto também a criança, porém as marcas ficam. Inclusive, ela acabou procurando também por um apoio, né, judiciário, ali, o apoio de advogadas que conseguiram ajudá-la em todo esse processo. E de imediato já abriram 2 processos na época, tanto civil como também criminal. A gente vai escutar primeiro uma das advogadas falando de como foi o decorrer de todo esse processo que seguiu em investigação por tanto tempo e agora foi concluído. Vamos ouvi-la. A Karina nos procurou bem no início, bem após o ocorrido, né, a data do ocorrido, já com o boletim de ocorrência. E nos relatou o acontecido. Ela estava muito nervosa, e aí eu fui acalmando para que eu podia entender, né, para que eu entendesse, na verdade, o que ela queria me passar. Fizemos a entrevista inicial, eu já orientei ela qual seria o caminho a ser tomado. De pronto, eu já entrei em contato com a Secretaria da Educação e já pedi que me disponibilizasse as imagens do circuito de segurança da escola. Com as imagens, a gente já tinha a prova em mãos, né? Por mais que a gente já tinha indícios da autoria da educadora, né? Por conta dos relatos da própria diretora da escola, nós já iniciamos um processo de reparação, procurando aí a justiça. Esse processo está no início, né? A gente protocolou na esfera civil o processo de reparação, procurando aí a justiça, buscando aí a justiça para o Theo e também para a Karina. Está no início ainda, as educadoras, né, estão se manifestando no processo e segue dessa forma. A primeira resposta do município foi a suspensão da educadora. A doutora Edna fala diretamente, Nelson, educadoras, e não só se referindo a uma, mas sim às outras também que estavam presentes na sala de aula e se ausentaram completamente vendo aquela situação, na qual ali a criança chora, ela tem ali sangue ali no meio do momento ali de todo o acidente, de toda aquela agressão, ela procura por ajuda, né? A pequena criança de 2 anos chega a procurar uma outra professora pedindo ajuda, porém não tem respaldo algum ali daquilo, elas se ausentaram completamente, inclusive também vão responder a esse processo criminal que já tem corrido na justiça. E agora nós vamos escutar a doutora Amanda, que traz mais detalhes em relação a esse processo na justiça, voltado para a parte de crime agora, Nelson, voltado para a questão realmente dos maus tratos e ali ausência total de responsabilidade dentro da sala de aula.
Para a gente foi um baque, quando mesmo que a gente trabalha na área, receber uma situação como essa aqui no escritório. Mas desde o primeiro momento, quando a gente recebeu o boletim de ocorrência da Karina, que ela já veio instruída em relação a isso e nos procurou, teve conhecimento em relação ao trabalho que a gente presta, a gente já iniciou tanto o processo na esfera civil, como entramos como assistente de acusação no processo criminal, ainda na fase de investigação, para poder auxiliar a ela, tanto ela quanto ao processo mesmo, para a gente poder instruir com provas. A investigação foi concluída pela delegada de polícia e esse processo vai ser remetido ao promotor responsável pelo caso para ele dar início tanto na instrução processual quanto na apresentação da denúncia, se assim for o caso. A demissão da principal agressora ali da criança foi demitida. Nelson, essa publicação foi feita no Diário Extraoficial do município de Votuporanga no último dia 16, confirmando a decisão, então, da demissão desta funcionária pública que não vai poder, então, participar, né, está proibida de ser nomeada em novos cargos públicos ou função pública por 5 anos. Essa decisão foi tomada por meio do processo administrativo e também do decorrer das investigações que apontaram, segundo os laudos, investigações aqui apontaram que deu um laudo de lesão leve, isso porque não houve ali uma fratura direta dos dentes da criança na época, mas segundo informações da Karina, a gente perguntando ali como está atualmente a criança, ela falou que agora tem realizado, né, esse processo de consultas com a criança, principalmente na questão odontológica, até porque ficaram marcas. Ele ficou com os 2 dentinhos da frente ali que eram de leite, parte comprometidos, vão precisar ser feitos canal, né, nesses 2 dentes, não agora por conta da idade, mas sim posteriormente. Então a gente vê marcas, né, Nelson, não só físicas, mas também psicológicas mediante esse caso. Ô Larissa, você usou um termo agora muito importante, que é o seguinte, vem aqui pra gente conversar, o termo agressora, e esse é o termo. A gente percebe o cuidado jurídico da especialista ali, da advogada, em chamá-las de educadoras, mas são agressoras, né? Aquela que é agressora ativa e as passivas. A que agrediu de fato e as que não fizeram nada, fingiram que não viram. Porque a gente não pode, né, colocar esse termo para justificar uma agressão, porque educador é aquele que acolhe, você conhece muitos educadores bons, eu tenho certeza, eu também, é aquele que acolhe, é aquele que prepara, é aquele que ensina, não é aquele que empurra, é aquele que pega na mão, ajuda a levantar e ensina a caminhar. Esse sim é um educador. Essa imagem que você viu agora é de um agressor. Exatamente, muito bem colocado, Larissa Lima. Obrigado aí pela essa participação. Você que trouxe aí todas as informações completas, mais à noite, né, 6:50, você vai ver com o Kleber Luiz a reportagem completa que a Larissa está preparando no SP. A Larissa, quer acrescentar mais alguma informação? Fica à vontade. Acho que é isso, Nelson. A gente sempre apurando muitas informações para trazer para o pessoal de casa a realidade. Foi triste, mais uma vez, escutar o relato da Karina. Como mulher, ainda não sou mãe, Nelson, mas tenho uma sobrinha pequena, como muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem. A gente se coloca nessa situação de revolta. A doutora até informou a gente ali que Karina, na época, chegou muito nervosa, é óbvio, né, com toda razão ali, revoltada por conta da situação, mas felizmente teve um autocontrole após ser orientada pelas profissionais ali, de que a justiça não é feita com as próprias mãos, mas sim a gente deve confiar também na justiça que é realizada pelo Poder Judiciário e que tem acontecido, felizmente, nesse caso, né, Nelson? Exatamente. Felizmente é o que tem acontecido. Larissa, obrigado pela sua participação, tá bom? Pelas suas informações. Bom retorno aí da cidade até São José do Rio Preto. A gente segue aqui conversando